Olá, meu nome é Vânia Baeta. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e clique em gostei aqui embaixo. Vamos ao vídeo. É muito sério, né? Para todos os segmentos, mas obviamente a gente está falando de condomínios, né? Porque é o que a gente gosta de falar, né? A Vânia Baeta já está aqui com a gente. Doutora Vânia Baeta aqui. E aí eu já vou também fazer aquele nosso aviãozinho para todo mundo aqui, para todo mundo acompanhar. Olá, Oi, Sérgio. doutora Vânia Baeta, tudo bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Como Sinal tá tudo certo aí? Graças a Deus, tudo em ordem. E aí, como é que vamos? Aqui tá tudo certinho também. Eu só estava fazendo o aviãozinho aqui, chamando todo mundo aí, a galera tá entrando, né? E aí, tudo certo aí? Muito frio aí no Eu Rio me de Janeiro, ajeito. Olha, hoje até que tá fresquinho. né? Eu Tá também. chovendo um pouco, mas deu uma queda na temperatura bacana. Tá dando Muito. pra gente já dar uma refrescada. Doutora Vânia Baeta, primeiramente eu quero lhe agradecer, né? Antes de mais nada, antes da gente começar aqui, agradecer essa hora com a gente, você vai passar com a gente, que realmente é muito gratificante tê-la aqui conosco. Doutora Ana Luísa Pretel aí acabou de entrar também. E você é uma pessoa que está se destacando no mercado condominial, falando aí sobre gestão de conflitos, agora trazendo esse estudo, né, sobre a LGPD. Isso é importante para atendimento aos síndicos do Brasil, você que atende aí tantos síndicos no estado do Rio de Janeiro, em todo o Brasil também, tem participado de lives. Eu falei, doutora Vânia Baeta vai. Na verdade, essa é a semana da doutora Vânia Baeta, né? Porque amanhã vamos estar falando também de outro assunto lá no YouTube, lá no Síndico Online TV com o doutor Vander Andrade, né? Seja bem-vinda, você sabe que você é de casa, viu? Eu que te agradeço, Sérgio. Foi uma honra enorme estar no teu programa, estar com você, também pelo convite de amanhã, mas vamos falar hoje, É, né, já o programa, né, palpitante, e sempre você trazendo pessoas também, né, que sabem informar, informam, têm essa expertise do dia a dia, que é muito importante para a gente, não é só teoria, a gente precisa de prática também para que os ouvintes, né, os seus ouvintes, os síndicos em potencial, eles possam, né, aproveitar um pouco do que cada um tem para ensinar, e aí a gente junto, nós vamos aprendendo, né, Sérgio? Realmente é muito enriquecedor, só pode ter sucesso esse seu programa, né, e você também é muito carismático, né, não tem como negar um convite seu. Né? Então, faça muitos, que todos nós vamos aceitar. Rio de Janeiro aqui já está incorporado aí com você. mandar um abraço para o doutor André Luiz Junqueira também, que está aí com a gente, agora há pouco aí, obrigado. O doutor André Luiz Junqueira também sempre um gentleman com a gente também, obrigado. Tanto Amicíssimo aí, obrigada aí. bom, né, doutora Vânia? Tantas pessoas boas. O dia de 24 horas não dá para trazer todo mundo, mas a gente vai trazer todo mundo aqui para seguir aqui no Instagram, no Síndico Online aqui no Instagram. Vamos trazer, porque realmente tem que deixar essa, essa como é que se diz? Essa notoriedade aqui para todo mundo, né? Esse registro, né? Isso que eu quis dizer, esse registro dessa sabedoria, de tanto estudo que todo mundo tem, advogados, administradores, síndicos se destacando também, isso é importante e é muito legal, viu? Mas vamos direto ao assunto, né? LGPD, caramba, que é essa sopinha de letra, né, que a gente tem escutado falar, né? Queria que você falasse aí o porquê que ela entrou em vigor, por que ela veio e, acima de tudo, o porquê dela estar envolvida demais com condomínio. Estava até falando com o Roberto aqui no grupo agora, falando, poxa, isso está dando o que falar para condomínios também, né, doutora Vânia? Exatamente. Bom, primeiro quero agradecer também aos amigos que estão podendo estar presentes. Saibam eles também que eu aprendo com eles, viu? Eu também fico tiete aqui, só absorvendo o conhecimento e a prática deles. Bom, vamos direto ao assunto, como você falou, né, Sérgio? Muitos amigos, mas vamos aos negócios.
Bom, a LGPD ela veio inicialmente aqui para o Brasil, né, porque ela veio em origem ao GDPR, que é também a proteção de dados na Europa. E também ela iria trazer, ou seja, a proteção de os dados pessoais que também seriam transferidos para o Brasil, obviamente o Brasil deveria se adequar. Então, foi uma série de situações, órgãos que se movimentaram para também implantar a nossa GDPR brasileira, que ficou sendo LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, essa sopa de letrinhas. Mas, inicialmente, por quê? Tanto a GDPR Europa como a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, enquanto Brasil, vieram ambas para combater as fraudes e os crimes online, né, que nós estamos cada vez mais sendo vítimas e enriquecimentos de crimes, né, cibernéticos. Então, veio para combater realmente esses crimes na grande sua origem e na proteção dos dados pessoais. Esses dados pessoais buscam, obviamente, o que a lei também busca? Garantir todos os direitos possíveis dos titulares. Titulares esses quem são? Pessoas físicas. Né? E nada mais do que ter um condomínio, pessoas físicas. Né? Todos nós moramos no condomínio, ou temos um condomínio comercial, ou trabalhamos nós, sendo síndicos profissionais, ou síndicos orgânicos, né? Ou shoppings. Né? Então, é uma série de movimentação condominial e que alguns colegas também dizem: mas a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, diz empresas, dados coletados por empresas, e o condomínio não é pessoa jurídica. Aí eu vou adentrar, né, que é uma pessoa jurídica sui generis, né, é anômala. Ela, apesar dela não estar naquele rol do 44 do Código Civil, ela, pelo próprio Supremo, né, e pela também uma série, eu vou chegar mais à frente quando você me fizer essa pergunta, ela já está sendo considerada pessoa jurídica. Ela é contratada, o síndico representa judicialmente, administrativamente, judicialmente, o condomínio. O condomínio tem CNPJ, apesar de alguns não, mas tem CNPJ, até para que ela trabalhe junto à Receita Federal, a parte trabalhista dos empregados, tributos em geral. Então, ela é considerada uma pessoa jurídica sui generis, como eu falei, ou anômala, diferenciada, né? Para a gente não misturar muito juridiquês, que a gente é advogado, a gente tem uma mania que você tem que cortar também, tá, o Sérgio? Se não tiver... Não, peraí, melhora esse vocabulário aí, Vânia. Então, por que não, apesar da lei dizer há empresas aplicáveis, há empresas, coletas de dados coletados pelas empresas, por que aos condomínios? Por tudo isso que eu comentei agora, e também, qual condomínio não coleta dados? São as câmeras que coletam, as câmeras de vigilância, seja na entrada do condomínio ele qual for, residencial, comercial, como eu já mencionei aqui, seja na garagem, seja na portaria, coletando os dados, identidade, né? Fotinho na hora. O que vai fazer depois com isso? Né? Então, esses dados pessoais, eles são dados que são relevantes e a lei, ela protege exatamente o que o condomínio, no caso, eu estou citando, o que o condomínio, que é o nosso tema aqui, vai fazer com esses dados. Eu entro no condomínio, vou lá no médico, né? Tenho ali minha foto tirada, minha identidade cadastrada, e na volta eu vou embora, eles vão fazer o que com aqueles dados? Nós sabemos que os dados pessoais são ricos, né, em relação a você fornecer, a você não, Sérgio, mas você, quem quer que seja que tiver esses dados, fornecer a preço de ouro. Né? Vira e mexe, nós estamos lá com aqueles spams, com aqueles contatos diretos de pessoas querendo nos vender alguma coisa. Então, tem o valor. Então, por que o condomínio, né, a entender, não deveria ser adequado à Lei Geral de Proteção de Dados, já que ele literalmente só trabalha com dados dos moradores, com os dados dos funcionários. Tem administradora que presta serviço para eles. O que essa administradora vai fazer com esses dados? Os dados dos proprietários dos condôminos, os dados daqueles funcionários,
os dados dos prestadores de serviços. Para onde vão? Encerrou o contrato, né? Fez aquele serviço fechado, prestador de serviço, o terceirizado, né? Até um substituto temporário de um empregado, por exemplo. Aquele dado é para aquele fim, né? E depois disso, aquele empregado que substituiu aquelas férias daquele outro, né? Ele foi embora, prestou aquele serviço naqueles 30 dias. A administradora vai fazer o que com esses dados desse funcionário? Então, tudo isso é relevante para que nós possamos entender a importância dos condomínios se adequarem, implementarem a LGPD nos seus condomínios, até porque já está valendo a penalidade, né, Sérgio? Era até dia 31. Né? Exatamente, 1º de agosto já está valendo. Né? Obviamente, é a ANPD que vai aplicar essas penalidades, né, que é o órgão vinculado à República, ao governo federal, e ela é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, é outra sopa de letrinhas. E ela que vai ficar encarregada, estou fazendo um geral, que vai ficar encarregada em atuar enquanto as penalidades. Mas eu sei que você tem uma pergunta das penalidades, eu não vou adiantar não, porque aí senão vai estragar a surpresa. Vou começar a fazer agora, que já chegou um monte de síndico aí, ó. Márcia Montalvão está aí, nossa querida Márcia Montalvão. Márcia. O Caio de Porto Alegre acabou de entrar aí agora, que está fazendo curso comigo lá na Udemy, me chamou para Porto Alegre esse final de semana na Sindiex, está aí. Obrigado, Caio. O Cláudio Sena, daqui de São Paulo, inclusive, ele mandou um áudio para mim hoje, eu nem consegui respondê-lo ainda. Né? A Ana Maria está aí, ó. Vai contando os síndicos que estão chegando. O Jonildo Malta, do Rio de Janeiro, está aí também. Oi, Jonildo. Jonildo é um fofo, tá? O Jonildo está sempre prestigiando a gente e agora ele está mais do que nunca, está com um monte de certificados. Vou querer também uma palestra do Jonildo, viu? Vou querer assistir, Jonildo. Está devendo essa. E agora as penalidades, porque assim, você falou da administradora que vai lá coletar os dados numa demissão, que vai os dados funcionários, tá? Agora eu te pergunto, a administradora faz algum problema com esses dados? Ela diz que não foi ela, diz que vazou o funcionário dela. O condomínio tem alguma coisa a ver com isso? O síndico vai pagar essa conta, né? Com uma punição que diz na LGPD. Quais as punições e qual a metodologia que será usada para punir o síndico ou a administradora ou a empresa de portaria? Queria que você falasse da empresa de portaria remota. Hoje você chega em condomínios, em mega condomínios, né, Vânia? Você tem ali, o seu Fernando está aí, aparece lá 18 Fernandos, porque o condomínio tem 759 apartamentos, né? Então tem que saber o sobrenome do cidadão agora, e o porteiro está ali, né, com aqueles dados. Vai ali um cara ali, ó, dá quinhentão para ele, me copia todos esses dados aí. Isso é um problema sério, né? Exatamente. Também lembrando que o condomínio também trabalha com dados sensíveis, que a lei já determina os dados sensíveis. O que são dados sensíveis? Eu vou responder para você, não esqueci de nada não, mas só para abrir esse parênteses aqui, que é interessantíssimo para os síndicos, e falando em relação aos funcionários. Devemos sim treinar esses funcionários, não só implantar o LGPD no condomínio, saber quais são os dados coletados. É uma colcha de retalho, não é um copiar, colar, não. A implantação para o síndico, ela tem que ser, deve ser e tem que ser, primeiro, para um profissional habilitado, né, que entenda não só da parte condominial, mas também da LGPD, um profissional nesse sentido, mas vai que o síndico não tenha hoje condições de fazer essa remuneração. Então, ele pelo menos tem que entender o que o condomínio ali dele, é um de 5 andares, é um de torres, é um comercial. Então, essa colcha de retalho que eu estou te falando é um somatório adequado para implantar LGPD conforme o seu condomínio. Então, o que serve para mim, Sérgio, não serve para você, para o seu condomínio. Pode até servir se nós tivéssemos... temos um só prédio, em torno de 80 apartamentos, 100 apartamentos, exclusivamente residencial, portaria 24 horas de funcionários físicos, ou então portaria só remota. Então, nesse caso, a nossa adequação vai ser pelo menos parecida, inicialmente parecida, mas tem uma série de outros detalhes
que o síndico, se não tiver condição de contratar um profissional para isso, ele pelo menos tem que ter esse norte. Dados sensíveis que eu falei e não esqueci. Antigamente, até ontem, né, 2018, quando foi, né, iniciada a LGPD e depois implantada inicialmente, os porteiros. Não, que aquela pessoa ali é morena, né? Porque fulano de tal tem uma religião X, porque a opção sexual dele. Não mais, isso tudo é dado sensível. Entendi. Então, temos que também ter cuidado, os funcionários, os síndicos orientarem os seus funcionários que aquele bate-papo de bastidores com o morador, sem qualquer má-fé, não é isso. Mas hoje nós temos na LGPD dizendo que isso significa dados sensíveis. E vá que passe um terceiro, ouça essa conversa entre síndico e o outro morador, que estão conversando sem nenhuma maldade, poxa, está com infração aí da LGPD, e aí pode realmente denunciar e trazer algum problema para o síndico que, né, não estava nem sabendo dessa história. Mas quem responde, nós sabemos, é o síndico. As penalidades, elas serão, respondendo, aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Ela já foi criada, né, e ela está direcionando uma série de outras normatizações, complementando o que foi a falha, que sempre que a legislação tem uma falha ou outra, adequando caso a caso, por exemplo, o condomínio e dentre outros. Quais são as penalidades? E sim, o síndico pode vir a responder? Sim. A administradora, como você citou o teu exemplo, a administradora vazou ali um dado, copiando aí o que você falou. O síndico vai responder? O síndico deve chamar todos os seus prestadores de serviços, aqueles que são avulsos, né, que têm um contrato que começa e termina, ou aqueles que são de longo prazo, por exemplo, a administradora. Assinar com todos eles, e todos eles assinar com o condomínio, que estão ali pactuados junto à LGPD. Então, todos ali estão, né, com a reserva daqueles dados. Então, a administradora só vai utilizar os dados, por exemplo, para uma inadimplência, para mandar o boleto de cobrança, o jurídico, exatamente para inadimplência, para cobrança, para as cartas administrativas, ou até via um processo judicial. Aí vem um parêntese curioso. Quem é detentor do dado pessoal, ele tem o direito, a LGPD diz que ele tem o direito de pedir para que exclua aquele dado dele. O morador, o condômino, ele pode pedir para o síndico, respondendo, eu vou te fazer a pergunta, mas ao mesmo tempo responder em complemento à administradora, e aí eu estou juntando o departamento jurídico. Ele tem a obrigação de excluir esses dados pessoais, apesar de estar previsto na LGPD que o detentor desses dados pessoais pode requerer a sua exclusão? Não, o síndico não tem a obrigação de excluir esses dados pessoais. Por quê? A lei também diz que esses dados pessoais podem ser retidos se existe necessariamente uma obrigatoriedade que vai ter uma prestação de serviço a algum momento. Então, como você vai excluir os dados daquele condômino se a administradora tem que mandar o boleto? Como vai excluir daquele condômino que solicitou a sua exclusão dos dados pessoais se o departamento jurídico deverá, por uma inadimplência possível, mas aí, por exemplo, nosso exemplo, está inadimplente, não fez algum acordo, vai para um processo judicial. Como qualificar esse devedor se ele tiver excluído a pedido do condômino os seus dados pessoais? Então, o síndico, neste ponto, não tem a obrigação de atender a esses pedidos, porque esses dados eles estão exclusivamente usados para aquele fim. E, voltando, o síndico deve chamar a administradora, deve chamar seus prestadores, para que juntos pactuem, aditem um termo, né, já tem o seu contrato lá fechado, mas não existia LGPD naquele momento da contratação, adite um termo de que todos estão ali com o rigor da LGPD. Então, os dados só serão usados para aquele fim.
Entrou um visitante no prédio. Importante também, já o síndico trabalhar junto com seus funcionários, treiná-los até para isso, que a saída daquele morador, por exemplo, um prédio comercial, que tenha dentista, médicos, né, que é uma rotatividade muito grande, imediatamente a posteriori se desfaça daqueles dados. Agora, em termos do residencial é mais complexo, Sérgio. Por quê? Mandou embora um funcionário, ou o funcionário se desligou. Não se pode fazer, né, de se desfazer daqueles documentos do funcionário, porque tem a legislação que ele pode requerer fazer uma reclamação trabalhista junto ao condomínio, e aqueles documentos serão, obviamente, prova de licitude daqueles pagamentos, de que todos os seus direitos foram honrados. Então, não é também a pessoa se desligou ou o contrato de prestação de serviço acabou e imediatamente você vira pó, rasura. Tem aquela maquininha, né? Agora aquela maquininha está na moda, de você rasgar literalmente tudo, você não tem dados nenhum pessoais. Então, o importante, o condomínio e o síndico, se não puder financeiramente contratar um profissional advogado condominialista que entenda da LGPD profundamente, ele já tenha esses nortes para, pelo menos, se proteger inicialmente, até que ele possa, no futuro próximo, contratar e adequar o seu condomínio. Eu não esqueci da penalidade, não. Agora eu vou finalizar com a penalidade. Acho que eu respondi as outras todas. Qualquer coisa você puxa a minha orelha. Não, as penalidades são altas. Então, vamos lá. Aqui vai para o condomínio. Tem outras tantas que não vêm ao caso, que eu não vou mencionar. Nós começamos com multa simples de até 2% do faturamento da pessoa jurídica. Mas o condomínio não tem faturamento, Vânia. Que isso? Né? É rateio de despesa. Mas sim, você entende, né, como um sinônimo de um faturamento, que qual é o saldo ali do condomínio. Então, até 2% daquela situação, até um limite de 50 milhões, que muito difícil isso vai acontecer, mas até é o que diz a lei. Multa diária, publicização da infração, ou seja, aquele condomínio vai estar sendo veiculado nas mídias de que ele não está adequado ao LGPD. Isso vai trazer o quê? Vai trazer desvalorização no seu patrimônio. Porque imagina, né, que nenhum processo, o processo é público, tirando, né, o segredo de justiça. Mas nós, enquanto condomínio, nós não somos, né, beneficiados, né, na grande, pelo menos eu não vi até hoje, um segredo de justiça. Então, você vai no processo, você sabe tudo da pessoa. Uhum. Você tem alguém lá que não gosta de você, de mim, varre tudo e começa a publicizar no condomínio, começa a publicizar na rua e quem mais for. Então, a publicização da infração da LGPD vai trazer também desvalorização ao seu patrimônio. Você quer alugar, você quer vender o imóvel. Puxa, aquele prédio ali não está adequado ao LGPD. E por contrapartida, se o condomínio está adequado ao LGPD, isso vai trazer um valor também patrimonial para aqueles que lá estão, né? Outra penalidade, bloqueio dos dados pessoais que são referentes à infração. Eliminação dos dados pessoais também referentes à infração também. Então, quer dizer, é a proibição parcial ou total, né, do tratamento, em relação ao tratamento de dados, atividade de tratamento de dados. Então, quer dizer, de toda forma, vai respingar no seu patrimônio. Né? E, possivelmente, né, o síndico pode responder, você também fez essa pergunta em relação à administradora, vazou um documento. Depende. Né? Se ele tinha, né, essa informação, se ele não fez adequação, aditamento ao contrato de prestação de serviço com a administradora, ele corre o risco de responder, sim, solidariamente. A administradora por X crime e ele por outro X crime. Então, nada melhor do que o síndico já deveria se adequar, até porque a penalidade ela demorou a ser aplicada
foi para 2, ela já estava em vigência, e foi para 2 de agosto agora, 1º de agosto, a penalidade, para ser aplicada, para dar tempo das empresas e condomínios se adequarem. Entendeu? Mas Legal. nunca é tarde. Melhor Legal. começar do Bem que não explicado. começar. Muito bem explicado. Deixa eu pegar algumas perguntas que eu lembro que o pessoal fez, que ficou lá para cima. Tem mais uma pergunta aqui do Valdemir Antoniassi também no ponto de interrogação, tem o pessoal fazendo ponto de interrogação, né? Para implantação, eu queria falar agora de implantação. Duas coisas. Como é que funciona a implantação? Como é que começa o processo de implantação? Primeiro, saber se você já fez se você já tem algum case, né? Porque é tudo recente, né? Então, você já tem, pode falar o case, se você puder falar. Obviamente, por conta da LGPD, não precisa falar o nome do condomínio, mas você pode falar das formas práticas, isso é importante, porque o síndico precisa saber, né? Falar também desse processo de implantação. E segundo, né, uma coisa, quais os outros profissionais que vão trabalhar? Né? Então, por exemplo, está lá o advogado. O que o advogado que vai fazer ali o processo de implantação vai precisar da administradora, vai precisar do engenheiro, vai precisar do profissional de TI, a Karine de Brasília escreveu aí, aliás, mandar um grande beijo para a Karine Miles também aí, que está aí, apareceu agora aí, obrigado, Karine. Né? Mas a Xará, a Karine de Brasília, escreveu sobre um profissional de tecnologia da informação. Será que o condomínio vai ter que contratar um profissional de TI para isso? Olha só o que ponto chegamos, hein? Eu sempre falei, Vânia, sempre falei, lá em 1992, quando eu peguei de síndico a primeira vez, eu falei, condomínio é uma empresa, precisa ser administrado como tal. E hoje, mais do que nunca, isso tá acontecendo, né? E teve uma pessoa que perguntou, se não me engano foi a Cecília, sobre o prazo de guarda desses documentos. Porque você está falando que o funcionário foi mandado embora, ele foi mandado embora em 2007, né? E aí os dados estão lá até hoje, é o mesmo administrador até hoje, é tudo igual até hoje. Até quando isso vai ser guardado? Até quando essa responsabilidade é eterna? É eterna, né? Não, pois é. Vou começar pelo fim. Aí depende muito, Sérgio, do departamento jurídico. É importante que o condomínio ele tenha esse suporte do departamento jurídico, porque cada uma situação tem a sua prescrição legal. No caso do funcionário, ele tem até 5 anos, conforme a CLT, para propor uma ação. Ele tem até 2 anos, perdão, para propor uma ação. E 5 anos deve ter a obrigatoriedade da guarda dos documentos pessoais daquele empregado. Então, Entendi. é um ponto, né? Lógico que o síndico, ele pode ser morador, que é o orgânico, né, que nós estamos tratando de orgânico, e o profissional. Mas, mesmo assim, ele pode não ter a informação jurídica, ele precisa do corpo jurídico dele. Então, isso é relevante que, para se saber o período da guarda dos documentos, cada caso é um caso. Contrato comercial é um, contrato do empregado é outro, e dentre outras tantas. Uma obra que for feita de restauro, fachada, os seus contratos ali dizem, cada contrato tem, né, a sua garantia. Então, ou seja, não é é assim, foi embora a pessoa, saiu do condomínio, o morador, o visitante, o empregado, o prestador de serviço terminou, jogou fora o documento. Não, tem que realmente, cada caso é um caso. Então, eu estou dizendo um só exemplo, mas a Karine que perguntou, não foi isso? Foi. Então, vai depender de qual é o serviço ou qual foi a pessoa, que tipo de pessoa adentrou aquele condomínio, qual foi o vínculo dela com aquele condomínio. Um proprietário, por exemplo, está alugando o seu imóvel. Os documentos não podem ser, de jeito nenhum, jogados fora, porque apesar de ter um vínculo ali o condomínio como inquilino, com o locatário, existe um proprietário. Se tiver um dano qualquer ali, vai ter que, provocado pelo inquilino, vai ter que acionar o proprietário. Então, não é porque o inquilino está morando ali que o condomínio vai ter que jogar fora, eu já disse até por outros motivos que não, mas por esse outro motivo, é jogar fora os dados pessoais daquele proprietário. Então, cada caso é um caso,
eu oriento aí um departamento jurídico, obviamente, para saber todas as prescrições legais de cada tipo de documento. Tá? Então, respondendo essa última, qualquer coisa você me dá um feedback, se satisfez aí a pergunta dela. Implantação, que você falou. Sim, a implantação é longa, dependendo do tipo de condomínio, como eu te falei. Tem condomínio torres, tem condomínio cidades, tem condomínios clubes, condomínio residencial, condomínio comercial. Então, conforme o tamanho desse condomínio com portaria remota, né? Então, não só portaria física. Então, dependendo do tipo de trabalho que nós fomos indo a ser contratados, vai depender do tempo. Ah, é fechado? Pode ser 1 mês, 2 meses, 4 meses, pode ser 6 meses de implantação, Sérgio. Não sei. Vai depender da característica daquele condomínio. Porque quando nós somos contratados, nós temos que fazer um checklist com o síndico, um checklist com a administradora, varrer todos os contratos que estão ali. Ainda tem muita coisa que o síndico nem sabe onde está, né? Sim, não pode. Vai ter que ter um dever de casa, vai ter que saber. Porque quem for contratar esse advogado, ele vai ter que dar esses subsídios para o advogado. Porque o advogado, ele vai o quê? Ele vai implantar a Lei Geral de Proteção de Dados no condomínio e vai dar um norte para o síndico para como ele deve atuar junto aos proprietários, junto a quem entra e sai, ao inquilino, ao visitante, aos empregados, os seus contratos terceirizados. Então, cada caso vai ser um caso. Então, o advogado que for contratado para implementar, ele vai ter que, sim, ter a força do síndico, os conhecimentos dele, e isso não é da noite para o dia, Sérgio. Né? Porque o síndico ele vai ter que movimentar tudo o que ele trabalhou e trabalha. Né? Porque a gente não sabe se aquele prazo foi prescrito ou não para se desfazer daquele documento. Né? Antigamente, a gente guardava anos e anos e anos de documentos. Né? Então, sabemos que não precisa mais. Cada caso tem um caso prescricional. Por tributário. Tributário é complexo. Agora, a contagem. Deixa eu te interromper rapidinho e te fazer uma pergunta. Só mandar um abraço para o Robson Alves, lá da administradora lá em Goiânia, da Ato Administração de Condomínio, né? Super parceiro. Agora, aqueles documentos que não têm prazo e regulamentado por lei. Eu vou dar. Foi até uma pergunta aqui do. Esqueci o nome de quem perguntou isso. Mas, por exemplo, livro de ata, de reunião de conselho. Eu fazia muito isso. Você tem o livro de ata de assembleia, né, que você leva para registrar no cartório e tal. E eu fazia muita reunião do conselho e guardava esse livro comigo. Porque assim, né, os conselheiros são nossos amigos, mas tudo que a gente reunia, escrevia, assinava para depois não dizer que não sei o quê, né? Então, esse livro ele não é oficial, esse livro muita gente não faz e muita gente faz, né? Poderia colocar um prazo em assembleia para esse tipo de documento? Olha, é complicado dizer isso para você em uma resposta sim ou não. Eu sou preventiva, né? Sempre fui uma advogada preventiva e continuo atuando assim em todo o meu trabalho. Se existe esse documento, e se trata, também sou sua fã, e se trata de relacionamentos que vocês tiveram tratando-se do condomínio, eu entendo que ele é prazo, não tem o que se falar em prescrição. Ele é uma vida do condomínio, que nem o livro de assembleia. Você pode ter fatos ali passados que estão sendo remexidos nesse presente e que peraí, isso foi tratado naquele livro não oficial, que não é o de assembleia, em uma reunião interna com o conselho. E aí você vai buscar aquela fonte. Se você se desfaz daquilo, a nossa memória não é um computador. Né? Então, por cautela, eu aconselharia a jamais se desfazer dessas documentações que dizem a vida do condomínio. Né? Vamos fazer como se fosse uma comparação aqui para você. Proprietário do imóvel. Você é proprietário do imóvel, você é proprietário há 30 anos. O que você tem de lá até aqui, você não deve se desfazer.
do imóvel. Você só deve se desfazer disso, na verdade, transferir essa documentação a um novo adquirente. Né? Mas a vida do imóvel está todo ali, registro de imóveis, escritura, a planta, a fundação. Então, é esse raciocínio que eu aplico em relação a esse livro que você está falando, não oficial. Né? Então, a implantação, eu também acho que o condomínio, o síndico deve levar a uma assembleia, ele deve, para implantar, né, para que ele tenha esse respaldo dos moradores para essa implantação, para que ele também traga esse envolvimento dos moradores a essa implantação, porque é uma mudança também de cultura, uma mudança, porque também olha só, eu quero até ontem, até a implantação da LGPD. Não estou falando nem da penalidade que foi agora. Até o início dela. Chegava um morador para você, síndico, né, para mim, já aconteceu muito isso, e para quem não aqui, acredito que ele levante a mão aí para você, Sérgio, para falar sobre isso. Olha, eu quero a câmera ali porque eu quero ver fulano de tal, que eu acho que entrou no meu apartamento. Nós cedíamos a filmagem. Nós chamávamos lá o funcionário do TI, né, que presta serviço para a gente, e fornecíamos aquela imagem. Agora não podemos mais fornecer, porque são dados pessoais o que está naquela imagem. E até porque, não só você precisa, síndico, pedir a autorização, se fosse, né? Mas não é nem esse caso, é pior do que isso. Mas teria que, de acordo com a LGPD, pedir a autorização daquele que está na imagem, para que ele autorizasse a ceder aquela imagem, né? Mas que pode ter outras pessoas passando por aquele corredor, por aquela garagem, por aquela portaria, que só passou, você nem conhece, você não sabe, entrou, saiu, foi embora. Então, como você vai ceder essas imagens se a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, diz que são dados pessoais? Então, o que nós recomendamos para piorar um pouquinho? Não mais o síndico poderá fornecer imagens de câmeras a quem quer que seja, só através ou de um boletim de ocorrência, numa delegacia, por uma determinação de um delegado, ou através de um ofício de uma ordem judicial. Então, nós não estamos mais autorizados, mediante a LGPD, o contexto, o conteúdo, de fornecer as imagens a quem quer que seja. Entendi. Então, a implantação é longa, tem que ver quem são os titulares de dados, quais são as finalidades da coleta, vai depender de cada condomínio, está entrando para quê, está morando, está passando, está prestando, é um delivery, como nós não temos agora delivery, o que mais nós temos delivery, vai ficar pegando os dados pessoais e fazendo o que daquele delivery, mas ele pode voltar 2, 3 vezes no mesmo dia, para outros condôminos, né? Então, a finalidade daquela coleta, a forma e a duração do tratamento, cada caso é um caso. Estou falando em relação à implantação, que você me perguntou, ainda Sim. Continuando essa informação, que eu não tinha te dado. Estava te devendo, agora estou indo, estou pagando a minha conta. Né? Pode ter um controlador no condomínio, um controlador que é aquele, o DPO, que chama, o DPO, né? Traduzindo para o português, que é aquele que o síndico pode contratar um profissional à parte que trate daqueles dados e da resposta daqueles dados a quem está ali solicitando, né? Até para ter transparência. Né? Como é feito o compartilhamento desses dados? Qual é a finalidade desses dados? Foi o exemplo, por exemplo, que eu dei da câmera em relação a aceder às imagens das câmeras. Né? E quais os tipos de dados coletados? Né? Identidade, CPF, conta bancária, né? Habilitação, hoje em dia temos Pix. Então, nós temos vários tipos de dados. E uma coisa interessante, isso daí é só na prática que a gente vai aprendendo, Sérgio. Eu passo por um local, vou falar aqui com a Márcia Montalvão, você disse que está aqui. Oi, Márcia. Márcia Montalvão, minha amiga. Olha, Márcia, eu passei por um local e vi uma pessoa
sabe? Ele é mais ou menos tipo assim, é um rostinho meio redondo, mora em Santos, estava com uma blusa amarela. Eu não falei que era você, Sérgio. Mas todos os dados identificam que era você, porque a Márcia conhece e eu conheço. E Sobrancelha acabei de de ver jacaré. você. Sobrancelha de jacaré. Então, hoje, se nós traçarmos para alguém uns dados pessoais, né, físicos daquela pessoa, sequer sem mencionar os nomes, isso já é sujeito de qualificado na LGPD, já de identificar aqueles dados pessoais, não só os documentos. Não sei se eu te, Muito se eu explicado. te respondi. Muito bem explicado. Tem duas perguntas aqui sobre administradoras de condomínio. Eu queria pedir para o Robson, ele fez alguns questionamentos, a Cecília escreveu também. Põe na caixinha de pergunta, pessoal, só para. Porque subiu, ficou lá para cima. Queria pedir esse favor para vocês. Tanto o Valdenir Antoniassi, que é síndico FGV Conase aqui em São Paulo, está perguntando quanto às administradoras que ainda estão inseguras quanto ao LGPD. Elas demoram muito para se mexer? Essa é a pergunta dele. Eu vou acrescentar algo nessa pergunta. Para a implantação nas administradoras também tem que ser feito, né? E o Jonildo Malta também está falando das administradoras. Olha lá, tem que se adequar à lei? O Jonildo Malta está perguntando se as administradoras também têm que se adequar à lei. Então eu queria que você falasse da implantação, de como elas estão se movimentando, né, e da obrigatoriedade, né? Como elas estão se movimentando, eu posso dizer para você aquelas que o condomínio trabalha. Eu não tenho como dizer generalizado. E como o síndico tem e deve provocar se elas não estão se adequando. Elas devem se adequar? Sim, elas devem se adequar. É segurança para elas. Elas são empresas. Né? Elas trabalham com dados pessoais. Elas trabalham com a conta corrente das pessoas, do prestador, dos funcionários, do síndico, né? Então, dos próprios pagamentos que fazem para os prestadores de serviço. Então, obviamente, obrigatoriamente, as administradoras também devem contratar um advogado condominialista que entenda também profundamente da LGPD para buscar também se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Perfeito. Também, volto a repetir, ela vai ser de outro tipo a implantação. Volto a falar com você, Sérgio. Tem que saber com a diretoria que tipos de serviços eles têm, os seus funcionários trabalham de que forma, vai ter que mexer com o TI, eu não esqueci do TI, mas o TI após o TI vai entrar no trabalho do condomínio e da administradora e das empresas em geral, após a implantação. Porque o advogado, ele não tem, pelo menos na grande maioria, informação de software, né, para você implantar. Então, o advogado, ele vai fazer aquele escopo, vai entregar ao final ao síndico ou à administradora, no caso que você está comentando sobre as perguntas, e ao encerrar, quais são as implantações, o que o síndico ou a administradora deve, ou a empresa deve fazer para implantar a LGPD, para dar segurança jurídica a eles, e deve contratar a posteriori o pessoal de TI, para que faça daquele jurídico, né, daquela formatação, daquele contrato que nós fizemos, da implantação junto a condomínio, administradora ou empresas, para que o TI implante, então, as técnicas, né, que nós não temos. Então, tem uma área jurídica, inicialmente da implantação, ela encerra, um prazo não posso te fechar aqui, vai depender, cada caso é um caso, mas é longo, a implantação não é 24 horas, não é isso, e a posteriori vai ser o trabalho do TI, para que ele possa dar todas as seguranças, né, hacker, né, aquela coisa de você não pegar dados de outros, aí o pessoal do TI é que vai ter o seu espaço para trabalhar. Então, não temos como misturar, cada um tem o seu nível de trabalho. Legal. A administradora, sim, precisa implantar isso. E se o síndico já trabalha como administradora e saiba que ela não implantou, ele tome as suas cautelas e busque a administradora e peça, então,
que eles juntos, né, façam um aditamento contratual e que a administradora, em relação àquele condomínio, ela esteja ali se responsabilizando pela guarda dos dados pessoais, que ela Tá? trabalha, né? Sim, a Fê Estaiano está fazendo uma pergunta aqui. Qual a base legal que a doutora recomenda para o monitoramento das imagens via circuito fechado TV? Olha, não tenho nem capacidade jurídica para responder isso. Nós contratamos, né, a empresa. Uma empresa, você faz lá um levantamento, mas eu não sei te dizer. Nós temos aí vários condomínios que contratam, fazem essa prestação de serviço, mas eu não tenho qualificação para te dizer isso. O Valdenir Antoniassi está perguntando, eu tenho em 2 condomínios, que ele é síndico, né, imagens do circuito fechado TV, imagens das áreas comuns e pontos, né, e pontos de acesso. Aí eu pergunto, em cima disso, uma coisa, qual que é a dica que você dá quando o morador quer ver a câmera para saber alguma coisa? Porque eu vou dizer o que eu sempre fiz lá quando eu fui pegar de síndico em 1992, né? Eu vou dizer lá o que eu fazia. Eu falava para ele entrar na justiça e pegar uma ordem judicial. O advogado dele vai lá, né, vai juntar os documentos, né, testemunhas, e eu vou lá me defender junto com algum funcionário do condomínio, né, na qualidade de síndico, e aí o juiz vai dizer, por favor, apresentar. Beleza, o juiz mandou, a gente vai lá e cumpre. E é isso que eu sempre falei, continuo falando isso? Continua, né? Isso daí agora nós não podemos mais deixar ninguém, né, ter acesso a essas imagens, a não ser através de uma ordem judicial ou de um boletim de ocorrência. Então, não mais, porque por esses todos detalhes. Pode ter um terceiro passando pela câmera, a própria imagem do funcionário. Então, o síndico ele não pode correr mais esse risco. Entendi. O Robson está fazendo uma pergunta também aqui muito legal. Na verdade, ele começa... Como ficam os livros de prestação de conta digital, né? Disponível no site, no aplicativo da administradora com relação aos olerites dos colaboradores orgânicos, inadimplência. Ele está fazendo aqui uma pergunta, bem como os diversos contratos do condomínio, fica tudo no aplicativo hoje, tudo é digitalizado, fica no aplicativo. Qualquer um dá baixa disso. É isso que ele está perguntando. Essa implantação, ela tem também o envolvimento dos moradores, né? Toda essa implantação que a gente faz no condomínio, nós também trazemos os condôminos para juntos entenderem o que é a LGPD, esses dados. Então, exatamente por esses pedidos dessa pergunta. Esses contratos estão disponibilizados, outras informações, é o balancete que está disponibilizado. Então, os condôminos, obviamente, também estarão nessa implantação dos condomínios, eles também terão essa responsabilidade de não vazar esses dados. Mas por isso a implantação no condomínio. Então, toda a massa condominial, o Sérgio, ela vai estar ali, não é só o síndico, né, o condomínio, porque quando a gente implanta para todos, implanta para o síndico, implanta, né, que é aquela administradora que trabalha para o síndico, quais são as adequações que eles vão ter que fazer, para os funcionários, para os condôminos, para os inquilinos. Então, a adequação envolve todos, exatamente, para que essas informações que hoje estão via online, elas não sejam vazadas, elas só podem ser trabalhadas e trafegadas entre uns e outros para aquele objetivo, não para outro objetivo. Entendi. O Valdenir Antoniassi, na verdade, ele fez uma colocação e na sequência ele fez uma pergunta. Olha lá. Ele disse, eu vou repetir, disse que tem 2 condomínios em São Paulo que ele é síndico, que tem imagens de TV, imagens das áreas comuns e pontos de acesso, e aí ele pergunta que são visualizadas por todos os condôminos, aquelas imagens internas, né? Ele pergunta, terei que bloquear esse acesso para segurança? Deve bloquear esse acesso, deve estar numa sala, deve estar em algum local em que hoje não mais as pessoas tenham esse acesso. Entendi. E da Lopes um rigor maior. Cultura, isso mesmo, não tem jeito, né? Exatamente. Olha o João Lino aí da nossa querida tributária aí do Rio de Janeiro, Francisco Egito também está aí com a gente, obrigado Egito. O Egito é um fera. Oi, Egito. Muito legal. É o cara, pilhado no 1000 volts, não é 220 não, já falei isso com ele. A Ana Maria, que é síndica aqui em São Paulo, está perguntando, doutora Vânia, as unidades à venda, locação nas imobiliárias, deverá atender a LGPD? Inclusive a Ana Maria me fez lembrar uma outra pergunta lá em cima,
que eu acho que foi a Cecília que fez, ou alguém, desculpa, sobre contrato de locação de inquilino e de proprietário quando eles não querem entregar para o prédio. Eu vou dizer o que eu fazia antigamente: se não quer entregar, não entra um inquilino, ué, né? Não tem autorização do proprietário, não entra, né? Vê se eu estou entendendo uma coisa, doutora Vânia, desculpe interromper. Dar os dados, entregar contrato, isso tem que se continuar fazendo. O que não pode é dar publicidade a isso e isso vazar, que aí tem a punição, não é verdade? Exatamente. Os dados, não vou dizer os dados dos inquilinos, né? Contrato, ou seus dados, quem são esses inquilinos, identidade, CPF, telefone para contato. É uma questão, nem é de LGPD, é também LGPD, mas primordialmente é em relação para a segurança do condomínio. Quem é que está entrando ali? Né? E é para a segurança dele próprio. Pode ser um invasor, pode estar invadindo um apartamento ali, uma posse, aí o condomínio vai ter um problema. Quem Então, foi antes de... A polícia vai querer o circuito fechar a TV lá com as câmeras para ver o que aconteceu, para quem entrou a determinada hora, e assim vai, né? Não, eu tive um condomínio, complementando essa tua colocação, em que a pessoa foi visitar um proprietário por dentro do prédio, entrou e foi arrombar um outro apartamento. E começou a mexer em todas as maçanetas dos demais apartamentos. Né? Então, quer dizer, é uma consequência de uma consequência. Então, obrigatoriamente, antes da LGPD, também por causa da LGPD, repito, mas o inquilino ele tem a obrigação, sim, de entregar os seus dados pessoais, a cópia do seu contrato de locação. Se ele está ali vindo morar de boa fé, qual o problema, né, de entregar? Até para a segurança dele. Se acontecer alguma coisa no imóvel, o síndico e a administradora terem contato, ou até a própria administração interna terem contato com aquele morador, inquilino, está pegando fogo o apartamento, está com uma infiltração no apartamento, o apartamento está ali vazio, a pessoa já foi trabalhar. Então, quer dizer, tudo isso, a massa condominial está tendo uma despesa com aquela água ali vazando. Então, é um contato que você tem com o inquilino, é para a segurança dele. Ele caiu ali no imóvel. Eu tive aqui um prédio de frente em que a senhora morava sozinha, de 80 e poucos anos. Ela caiu de bobeira, caiu, né, pela idade, e 2 anos, olha só, 2 dias depois as pessoas foram dar em falta dela, né? Então, tiveram que arrombar a porta, ela estava lá caída, tinha quebrado alguma coisa lá, não conseguia levantar. Então, mas se você tem os dados, se o síndico tem os dados pessoais de um parente, de um filho, de um irmão, teria socorrido essa senhora, não faleceu, graças a Deus, foi hospitalizada, né? Mas poderia ter falecido. Quantos quadros a gente vê? Então, é uma segurança para o inquilino para entregar realmente uma cópia do contrato de locação e seus dados pessoais, até para poder ter um respaldo, um socorro, caso ele precise. E também, Sérgio, para toda a coletividade condominial, é uma segurança. Sim, Não sim. tem isso, de não entregar. Eu também faço isso, não quer entregar, não entra, não tem problema nenhum. Quem está entrando agora aí, pessoal, ó, quiser seguir doutora Vânia.baeta, é só clicar aqui nessa setinha aqui, ó. Ela vai dar todas as dicas para vocês aí. E falo para os síndicos contratarem realmente advogados, a doutora Vânia Baeta está aí se colocando à disposição, advogados para implantação, né, todo esse processo, acompanhamento principalmente, né, na parte de prevenção, isso é o mais importante, né, contratar um advogado especialista nessa área condominial, na área de LGPD, porque realmente a prevenção é a melhor saída para os condomínios, né, não tem jeito. E tem uma pergunta aqui Tem uma pergunta aqui agora que chegou sobre câmeras. Na verdade, não é uma pergunta, é uma colocação também esqueci, cadê? Onde estava por aqui? Estava por aqui a pergunta dela, olha. Ela falou que tem o acesso liberado no celular dos moradores de todas as câmeras do condomínio. Não mais, não mais. Pode, né? Acabou. Tem que tirar isso LGPD. amanhã, né? O síndico vai responder por isso, vai dar ruim. Vai dar problema. E tem que, eu recomendo mandar uma circular para ontem, para todos os moradores, né? Determinar a empresa que corte imediatamente esse acesso, tendo em vista a justificativa LGPD. Obviamente, procure o seu jurídico para fundamentar melhor, faça uma reunião com os condôminos para isso,
né? Primeiro, dê satisfação, obviamente, como eu disse, porque comunicação é tudo, para que não dê mais um problema para o síndico, mas não pode, de jeito nenhum. Isso daí é LGPD. Você não sabe o que o morador vai fazer com aquelas imagens. Tem 2, 3, quantas pessoas tem naquelas imagens? Qual o objetivo? Vânia, tem muito condomínio vulnerável, né? Tem muito condomínio. Tem, com certeza. Isso é uma vulnerabilidade muito grande, né? Não vai responder só o processo administrativo na NPD, pode responder também civil criminalmente. Porque você não sabe de que forma essas imagens serão divulgadas, com que objetivos, né? Todos os moradores também deverão assinar um termo, também é uma outra dica, na implantação, todos os moradores também deverão assinar um termo de compromisso que aquelas documentações, o que estiver a ata de assembleia, né, que eles vão ter cada vez que tem assembleia, o objetivo é informativo para aqueles moradores, não pode ficar vazando por aí. Então, os próprios moradores também, todos os condôminos, serão ali chamados a também aderir à LGPD. É uma responsabilidade toda da massa condominial, mas valoriza também o seu imóvel, valoriza o seu patrimônio, Sérgio. Repito isso. Né? Um prédio adequado à LGPD, poxa, aquele prédio ali não está adequado, é sinal de que ele não está resguardando os dados pessoais das pessoas. Né? Tá inseguro, então, não é de confiança. Não está protegido e desvaloriza os imóveis, né? Exatamente, exatamente. Por consequência, né? Um patrimônio. Né? Você suou muito para comprar o seu patrimônio, ou você paga ainda a sua prestação, né? O próprio inquilino, ou seja, é desvalorização total do imóvel. Pegou fama, acabou, né? Já era. O Silvio está fazendo uma pergunta aqui muito bacana, Silvio Freire. Como os síndicos devem fazer com os contratos já assinados e sem a citação da LGPD? Faz um aditamento? O que faz? Exatamente, foi o que eu citei já anteriormente, talvez ele tenha chegado depois, mas é sempre bom repetir. Chama as empresas, chama a administradora, todos esses contratos que foram assinados antes da LGPD, para que essas pessoas, esses seres jurídicos, né, pessoas jurídicas, elas também estejam palavradas e responsabilizadas junto à LGPD. Então, aquele contrato é um aditamento que vai ser feito em todos esses contratos que não estão adequados à LGPD, que foram lavrados antes. Isso tudo, repito, Sérgio, faz parte da implantação. Mas é um advogado, um corpo jurídico. Temos colegas também, agradeço pela minha pessoa, mas temos colegas super também qualificados, o André Luz Pereira, o Egito também, tem uma série, não vou nem falar aqui, o Sérgio, Nazaré. No Sul, né? Tem, o Zain também, quer dizer, então nós temos aí o Vander, quer dizer, ou seja, nós temos vários colegas super, hiper, megas capacitados, me perdoem aqueles que eu não falei, mas são muitos realmente qualificados, nós todos aqui conhecemos, né? O Sérgio Tagiba, por exemplo, também. Então, todos esses colegas capacitados para serem buscados, mas a nível Brasil, tantos outros, né? Para serem buscados para implantar a LGPD nos condomínios. Legal, muito bacana, muito bom. Doutora Vânia Baeta, do Rio de Janeiro, falando sobre LGPD. Tem um pessoal que está fazendo alguns comentários aqui, eu estava buscando aqui. Doutora Vânia, mais uma vez, você sempre com muita simpatia atendendo a gente, né? Muito obrigado. Viu? A gente está terminando aí uma hora de... Nossa, passou a hora que já? Foi gostoso. Já? 1 hora já. Que bom. Muito rápido, Sérgio, muito rápido, nossa. Muito esclarecido, né? Muito, a fala realmente foi muito brilhante, porque realmente fala com propriedade, estudou, né? Lógico, a implantação de tudo em condomínio, né? E você há de concordar comigo que não é da noite para o dia, nada em condomínio é da noite para o dia. Não. Fica 1 ano até 2 anos. Você tem um prazo para fazer as coisas no condomínio, uma obra, alguma coisa, e agora a implantação, né, da LGPD, que não é uma coisa que você vai fazer em 1 semana, em 10 dias, não pode ser feita de qualquer jeito, porque começou errado, vai fazer errado,
né? Tem que fazer as coisas certas no momento certo, e é isso que tem que ser feito em condomínio hoje, né? Tratar com profissionalismo acima de tudo, né, doutora? Sim, sim. Pô, é uma segurança jurídica, não só para o síndico, administrador, né? Para a administradora também. Mas lembrando, essa implantação inicial, ela vai ser sempre mexida, ô Sérgio, porque o condomínio ele tem movimento. Então, conforme for lá para frente, essa implantação inicial, ela pode também ser novamente mexida, né? Vai depender do movimento do condomínio. Então, mas inicialmente esse é o bojo total, né? Muito Inicial. legal. E só para a gente terminar aqui, só para esclarecer, a Carla do Carmo tá insistindo aqui, dá para perceber que ela, não sei se ela pegou a sua fala, mas ela está insistindo nesse negócio das câmeras, né? O síndico pode responder juridicamente pelo fato de estar aberto? Não pode mais estar aberta a câmera, de jeito maneira, Carla. Acabou, acabou. O que nós podíamos fazer antigamente, e eu fazia, né, cedia, né, de toda boa vontade, não mais, só através de uma ordem judicial ou então através de um boletim de ocorrência, determinação de um delegado. Só dessa forma, não mais. Palavras da doutora Vânia nessa live, não faz nem isso amanhã, deveria ter feito isso Ontem, ontem. ontem. Muito legal, Ontem, doutora mas, Vânia. lembrando, Sérgio, avisem inicialmente aos condôminos, não tome essa iniciativa de forma, né, Lógico, autoritária, porque vai te trazer, síndico, problemas. Faça uma circular, corre para o jurídico. circular, boa. Né? Assina, Para assina, ontem, vai no WhatsApp. assina o advogado e assina o dono da administradora, o pessoal vê que realmente é um negócio que tem que ser mudado, corta as câmeras de todo mundo e pronto, né? Não, exatamente. Lembre-se, os dados não podem ser vazados, dados pessoais. E a imagem é um dado pessoal. É isso aí. Doutora Tá Vânia, bom? mais uma vez, muito obrigado, né? Fantástico, fantástico, muito conversar com você aqui, eu aprendo demais, todos os síndicos do Brasil aprendem também, todo mundo elogiando aí. Obrigado, obrigado mesmo, viu? Volto sempre e aqui Opa. você sabe que a casa é sua, viu? Sérgio, a honra é toda minha, ao seu público também, muito obrigada a todos, espero que tenha ajudado bastante, né? Procurem o jurídico, é irrelevante, aqueles síndicos já têm aí um norte que não tem condição hoje de financeiramente de contratar, corram atrás, se informem melhor, buscam os amigos e façam a implantação. E Sérgio, vou aceitar sempre o seu convite, você é uma pessoa muito carismática, muito bacana, você está indo assim a 1000 por hora, fico muito feliz, né? Então, seus convites, para mim, realmente é gratificante demais participar com você no seu programa e o seu público sempre adorável também. Muito obrigada Obrigado, mesmo, tá? obrigado. Sucesso para você sempre, viu? Um grande beijo. Para nós, para Para nós todos. todos. Um beijo a todos os Garantia aí. síndicos. Um beijo a todos os síndicos aí que estavam com a gente também, né? Um beijo para todos os profissionais da área condominial também. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Se cuidem. Tchau, beijo. Obrigada, Sérgio. Tchau. Tchau.